Fala galera, mais uma vez de aula de matemática, professor Pedro Paiva com vocês e vamos seguir hoje conversando sobre compartilhamento de tela para vocês, sobre isso aqui, gráficos e tabelas, né? Creio que você já tem domínio, né, já realizam com muita facilidade a identificação de dados dentro desses dois quesitos, né? Tabelas e também gráficos. Bom, de um modo geral, gráfico, tabelas servem para que a gente tenha informações organizadas e que a gente possa utilizá-las com maior facilidade. Né? Aquelas informações vindo em texto, um modo de texto, é mais complicada para a gente conseguir identificar o que ela quer dizer. Mas vindo de modo já separado, já quantificado ou qualificada, a gente consegue distinguir e dominar com mais facilidade, beleza? Então, na estatística, a tabela, os gráficos, as tabelas e os gráficos são muitíssimo utilizados e, de um modo geral, as tabelas, os gráficos estão presentes, né, em nossa vida de várias maneiras. Vocês podem identificar em pacotes de alimento, né, a gente tem tabelas que trazem informações nutricional daquele alimento. Se tratando por exemplo, de escola, eu posso montar uma tabela com a devolutiva de atividade de vocês, posso montar um gráfico com quem mais me devolve a atividade. Então, assim, as tabelas e os gráficos, elas possuem uma amplas informações e que a gente pode utilizar em diversos setores, beleza? Então, é por isso que é importante a gente conhecer, saber fazer gráfico, saber fazer tabela e também saber identificar o que a gente encontra nelas, beleza? Então, a gente vai conversar sobre a atividade, né? Como eu creio que você já tem domínio, não vou ficar repetindo coisas que você já tem conhecimento. Caso tenham déficit em relação a gráficos e tabelas, vocês falem comigo. Não fala assim, professor, não sabendo muito bem não, tem como repetir o assunto aí? A gente volta no assunto, mas aqui a gente só está tentando equilibrar um pouco, fazer um balanceado do que vocês sabem, do que vocês dominam, beleza? Então, mas se realmente não dominar, a gente, né, volta um pouquinho no tempo e passa do início o que é gráfico e tabela. Mas vamos aqui para a atividade. Né? Na atividade, eu coloquei para vocês, na questão 1, a gente já tem aqui de modo geral um gráfico. Desculpa, uma tabela, certo? Então, essa tabela traz informações sobre os dias que as pessoas visitam o Parque Ibirapuera, lá em São Paulo. Então, aqui a gente tem os dias da semana e quantas pessoas visitam aquele parque, né? Ou, no caso, visitaram aquele parque, já que isso aqui é lá de 2017, essa informação. Então, o que a questão vai querer de vocês é que vocês consigam identificar informações, né? Então, identificar que aqui a gente vai ter quantidade de pessoas, aqui os dias da semana, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, de 0 até 900, beleza? Aqui, a gente tem nessa parte superior o que? O título, né? É importante saber qual é o título da tabela. Então, aqui a gente já tem, ó, esse título. Então, é importante, antes de tudo, ler do que fala a tabela, beleza? Depois, identificar o que a gente tem nas outras informações, para depois ir para a parte de informações, beleza? Lembra que isso aqui é uma tabela, né? Um gráfico, uma tabela que a gente utiliza com colunas, beleza? Então, a gente tem essa colocada em modo tabela, né? E dentro dela esse gráfico de coluna, beleza? Então, com os 5 dias da semana. Então, a questão pede o quê? Ó, por curiosidade, Iago deseja saber quantas pessoas visitam o parque nos 13 dias de maior movimento, analisando os valores do gráfico. O que eu quero aqui? Os dias de maior movimento. Então, vocês vão conferir quais são as maiores barras, né? Os 3 dias, ó. 3.
Então, verifiquem quais são as maiores, no caso, colunas desse gráfico e vamos quantificar, né, a quantidade de informações de cada uma delas. Então, a gente vai ter, ó, qual é a maior coluna? Essa, né? Essa e essa. Então, vocês vão verificar elas e, junto, vai fazer o quê? Uma soma, né? Quantificar os dados que a tabela, que o gráfico e a tabela nos traz. Beleza? Na 2, a gente tem informações sobre salário, né? Sobre alicotas, beleza? Então, a gente vai querer o quê? Um trabalhador que recebe 1.345 terá alicota de. Então, verificar aqui dentro as porcentagens que a gente tem, qual é o salário dele, tem que ver qual é a faixa que se encontra, entendeu? Então, aqui eles vão ter que identificar onde esse salário aqui, ele vai estar lá na tabela. Nessa tabela aqui a gente tem o quê? Informações sobre o salário de contribuinte e a alicota, beleza? A porcentagem. Então, vocês vão ter que verificar aqui dentro essa informação aqui, beleza? E verificar qual é a porcentagem de cada um. Então, ele quer essa informação que está aqui dentro. Vão lá, verifiquem qual é a faixa que está esse salário bem aqui. Qual é a porcentagem que tem que pagar, beleza? Bem simples também. E por último, na questão 3, é analisar essas informações que vêm nesse gráfico também, beleza? E que é o quê? Qual a diferença entre a quantidade de caminhões e a quantidade de ônibus na cidade de Paranaguá? Simples, eu vou verificar. Quantidade de caminhões, certo? E a quantidade de ônibus, ok? Então, verifiquem essa quantidade e vão para cá, né? Lembrando que é a diferença, a quantidade de um de outro. Verifiquem um e outro e façam a diferença, né? A diferença seria, no caso, a subtração de um pelo outro. Beleza? Então, gente, gráficos e tabelas são termos conhecidos, simples, né? Tem como desenrolar bem. Dúvidas, perguntem a mim lá no WhatsApp, no grupo. E caso realmente assim, não tenho domínio nenhum sobre tabela e sobre gráfico, a gente vai voltar lá no passado, fazer uma nova videoaula e a gente vai dominar isso sim, beleza? São termos que vocês precisam ter conhecimento. Futuramente vocês vão utilizar no ensino médio, numa faculdade, numa graduação, no mestrado, enfim, são termos que vocês vão precisar para a vida e precisam saber fazer, saber preparar, saber quantificar, saber identificar, saber compreender e ler uma tabela, beleza? Então, gente, espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Espero que tenham tido um fim de semana maravilhoso, que a semana seja cheia de boas energias pra gente. Abraço, qualquer coisa, me procurem lá no WhatsApp.